21 de junho de 1832, Dia de Corpo de Deus. Dou parte a Vossa Excelência de um caso raro acontecido nesta freguesia de Santa Eulália de Balazar. Vinha o povo da missa da manhã num caminho que passa no Monte Calvário, viram uma cruz descrita na terra. A terra que demonstrava esta cruz era de cor mais branca que a outra, e parecia que, tendo caído orvalho em toda a mais terra, naquele sítio que demonstrava a forma da cruz, não tinha caído orvalho. Mandei eu varrer todo o pó e terra solta que estava naquele sítio e continuou a aparecer como antes no mesmo sítio a forma da cruz. Mandei depois lançar água com abundância, tanto na cruz como na mais terra em volta. E então a terra que demonstrava a forma da cruz apareceu de uma cor preta, que até ao presente tem conservado. Início do século XX. Balazar era uma freguesia praticamente rural. Era uma terra de lavradores, possuindo um solo fértil em que as principais culturas eram o milho, centeio, trigo e o vinho verde, resultando desta atividade a proliferação de grandes casas de lavoura. Embora povoada por famílias influentes da época, a grande maioria da população, simples e humilde, subsistia do trabalho do campo. 30 de março de 1904. Nasceu Alexandrina Maria da Costa na casa dos avós maternos. Foi a segunda filha de Mariana da Costa, Maria Vicente, como era conhecida. 3 dias depois, a 2 de abril, Alexandrina foi batizada. Era o dia de sábado da Aleluia. Alexandrina viveu os seus primeiros anos na casa dos avós maternos. Desde cedo começou a revelar o seu caráter forte, de menina alegre, irrequieta e de muitas brincadeiras. Aos 6 anos, Alexandrina e a sua irmã Diolinda foram para a Póvoa de Varzim, cidade a cerca de 15 quilómetros, para estudar na escola feminina que Balazar não tinha. As irmãs ficaram ao cuidado da senhora Maria Mataca. Lembro-me de ir acompanhar a minha patroa Laundos cumprir uma promessa à Nossa Senhora da Saúde. Connosco foi uma filha dela e a minha irmã. Esta ajudava pegando-lhe na mão porque ia de joelhos e eu ia à frente dela e arrumava-lhe todas as pedrinhas que encontrava no caminho. Durante o período em que viveu na Póvoa de Varzim, Alexandrina fez a primeira comunhão. Quando comunguei estava de joelhos, apesar de pequenina, e fitei a sagrada hóstia que ia receber de tal maneira que me ficou tão gravada na alma, parecendo-me unir a Jesus para nunca mais me separar dele. Parece que me prendeu o coração. A alegria que eu sentia era inexplicável. A todos dava a boa nova. Encarregada da minha educação, levava-me a comungar diariamente. Passados alguns meses, recebeu o sacramento da confirmação. Foi em Vila do Conde onde recebi o sacramento da confirmação, ministrado pelo excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo do Porto. Lembro-me muito bem desta cerimónia e recebi-o com toda a consolação. No momento em que fui crismada, não sei o que senti em mim. Pareceu-me ser uma graça sobrenatural que me transformou e uniu cada vez mais a Nosso Senhor. Sobre isto queria exprimir-me melhor, mas não sei. Tendo a Diolinda terminado os estudos, Alexandrina recusou-se a ficar sozinha e regressaram juntas para casa. Entretanto, a mãe tinha adquirido uma casa num outro lugar de Balazar, o lugar do Calvário. Alexandrina crescia fisicamente e espiritualmente. Era sensível ao sofrimento dos seus conterrâneos. Dava esmolas aos pobres e sentia grande alegria em fazer obras de caridade. Algumas vezes chorava com pena deles e por não lhes poder valer em todas as suas necessidades. A minha maior satisfação era dar-lhes daquilo que tinha para comer, privando-me assim do meu alimento. Quantas vezes fiz isto? Apesar de muito criança, ainda dei muitas vezes conselhos a pessoas de bastante idade. Essa sensibilidade estendia-se à contemplação da criação. Pelos 9 anos, quando me levantava cedo para ir trabalhar nos campos e quando me encontrava sozinha, punha-me a contemplar a natureza. O romper da aurora, o nascer do sol, o gorjeio das avezinhas, o murmúrio das águas entravam em mim numa contemplação profunda que quase me esquecia de que vivia no mundo. Chegava a deter os meus passos e ficava embebida neste pensamento, o poder de Deus.
Ao serviço da paróquia, Alexandrina tornara-se catequista e cantora do grupo coral, serviço pelo qual tinha uma paixão especial. Esta menina revelava uma personalidade atenta, generosa e muito ativa, mas também com traços de teimosia e vaidade. Subia às árvores, brincava energicamente com os amigos, defendia-se com facilidade e procurava estar sempre bonita. Uma ocasião, estando eu, minha irmã e uma pequena mais velha do que nós a trabalhar na costura, avistamos 3 homens. O que tinha sido meu patrão, outro casado e um terceiro solteiro. Minha irmã, percebendo alguma coisa e vendo-os seguir o nosso caminho, mandou-me fechar a porta da sala. Instantes depois, sentimos que eles subiam as escadas que davam para a sala e bateram à porta. O que tinha sido o meu patrão mandou abrir a porta, mas como não tivessem lá obra, não lhe abrimos a porta. O meu antigo patrão conhecia bem a casa e subiu por umas escadas pelo interior da habitação e os outros ficaram à porta onde tinham batido. Ele, não podendo entrar pelo interior por um alçapão que estava fechado e resguardado por uma máquina de costura, pegou num maço e deu fortes pancadas nas tábuas até rebentar o alçapão, tentando passar por aí. Minha irmã, ao ver isto, abriu a porta da sala para fugir e conseguiu escapar-se, apesar de a prenderem pela roupa. A outra pequena foi a segunda a fugir, mas essa ficou presa e eu, ao ver tudo isto, saltei pela janela que estava aberta e que deitava para o quintal. Sofri um grande abalo, porque a janela distava do chão 4 metros. Quis levantar-me logo, mas não pude. Cheia de coragem, peguei num pau e entrei pela porta do quintal para o eirado onde estava a minha irmã a discutir com os 2 casados. A outra pequena estava na sala com o solteiro. Eu aproximei-me deles e chamei-lhes cães e disse que ou deixavam vir a pequena ou então gritava contra eles. Aceitaram a proposta e deixaram-na sair. De tudo isto não contamos a ninguém. Mas a minha mãe veio a saber tudo. Pouco depois comecei a sofrer mais, e toda a gente dizia que foi do salto que dei. Os médicos também afirmavam que muito concorreria para a minha doença. Tinha Alexandrina 14 anos. Ao longo dos anos da sua juventude, as dores físicas foram-se agravando e progressivamente as dificuldades em caminhar e em alimentar-se foram aumentando, chegando mesmo a sofrer algumas incompreensões daqueles que amava e respeitava. Em 1925, com 21 anos de idade, passou a viver no seu quarto, na sua cama, incapacitada de caminhar. Os primeiros meses foram de grande tristeza, fazendo promessas para alcançar a cura, mas continuou na mesma condição. Era a sua irmã Diolinda que atendia a todas as suas necessidades. Auxiliou-a até ao fim da sua vida. Passava os dias distraindo-se com as conversas das visitas, o jogo das cartas, etc. Mas com o passar do tempo foi consagrando o seu dia à oração. Pela manhãzinha principiava a fazer as minhas orações, começando pelo sinal da cruz, e logo me lembrava de Jesus sacramentado, fazendo a comunhão espiritual e dizendo esta jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, este dia é para vós. Repetia-o por 3 vezes, depois continuava: A vossa bênção, Jesus, eu quero ser santa. Ó meu Jesus, abençoai a vossa filhinha que quer ser santa. Nesta atitude dócil deixou de pedir a cura e aceitou a sua condição, em conformidade completa com a vontade de Deus. Tinha um desejo forte de oferecer sacrifícios em reparação pela salvação das almas, como vítima expiadora, e queria fazer companhia a Jesus sacramentado nos sacrários. Ó meu querido Jesus, quero ir visitar-vos aos vossos sacrários, mas não posso, porque a minha doença obriga-me a estar retida no meu querido leito de dor.
Faça-se a vossa vontade, Senhor. Mas ao menos, meu Jesus, permiti que nem um momento se passe sem que à portinha dos vossos sacrários eu vá em espírito dizer-vos: meu Jesus, quero amar-vos. Quero abrasar-me toda nas chamas do vosso amor e pedir-vos pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Alguns anos após acamar, Alexandrina sentiu uma interpelação de Jesus para dedicar a sua vida a sofrer, amar, reparar. É desta época a bela oração que compôs e que intitulou o Hino aos Sacrários. Decorria o ano de 1933 quando conheceu pessoalmente um sacerdote por quem já sentia uma empatia, o padre Mariano Pinho, sacerdote da Companhia de Jesus que se tornou o seu primeiro diretor espiritual. Com ele, Alexandrina desabafava e expunha as suas consolações e tristezas, sabiamente iluminadas pelo jesuíta. No ano seguinte, sentiu um apelo de Jesus: ajuda-me na redenção do género humano. A oferta de si mesma como vítima intensificava-se, procurava estar sempre em oração, unida a Jesus, Eucaristia, em todos os sacrários do mundo. Nesta altura, a família começou a viver sérias dificuldades económicas que a levaram à carência de alimento e conforto material durante um longo período. No mundo viviam-se momentos de tensão com as políticas de extrema a ganharem poder no governo dos países. Em 1936, a Guerra Civil na vizinha Espanha dava a conhecer o início de atrocidades que culminariam na Segunda Guerra Mundial. É neste contexto que, em 1935, Jesus faz um importante pedido a Alexandrina. Manda dizer ao teu Pai espiritual que, em prova do amor que dedicas à minha Mãe Santíssima, quero que seja feito todos os anos um ato de consagração do mundo inteiro num dos dias das suas festas escolhidas por ti, ou Assunção, Purificação ou Anunciação, pedindo a esta Virgem sem mancha de pecado que envergonhe e confunda os impuros, para que eles a recuem no caminho e não me ofendam, assim como pedi a Santa Margarida Maria para ser o mundo consagrado ao meu divino coração, assim o peço a ti, para que seja consagrada a ela com uma festa solene. Tinha pedido muitas vezes esta consagração para que se alcançasse a paz. O padre Mariano Pinho esforçava-se por fazer chegar este pedido aos ouvidos do Santo Padre, escrevendo pessoalmente para a Santa Sé e incentivando também as autoridades eclesiásticas a fazê-lo. 3 anos depois, em 1938, Jesus insistia referindo-se ao Padre Pinho. Diz-lhe que escreva ao Santo Padre: eu que quero a consagração do mundo à minha Imaculada Mãe. Só por ela poderá ser salvo, e se ele fizer penitência e se converter. Ela é minha rainha, a rainha do céu e da terra. Nesse mesmo ano, na primeira sexta-feira do mês de outubro, deu-se o primeiro êxtase doloroso e movimentado em que os presentes viram desenrolar-se o drama da paixão, bem audível, desde a agonia do Horto das Oliveiras até à crucificação, ficando sempre ocultos os estigmas, tal como ela pedira a Jesus. Estes êxtases da paixão virão a ocorrer todas as sextas-feiras, cerca de 3 horas. Corresponde com muito amor e generosidade a este apelo de Jesus. 1939. A Segunda Guerra Mundial rebenta. Portugal corria o risco de ser um dos países diretamente chamados ao conflito. Alexandrina oferece-se como vítima pela paz. Ó Mãe, 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 olha para a terra, deixa cair sobre ela a tua pureza, derrama sobre ela as tuas lágrimas de dor e pede ao teu Filho Jesus, pede-lhe pela sua agonia, o mundo está em perigo. Mãe, pede perdão a Jesus para que todos os filhos teus. Mãe, salva o mundo inteiro. Mãe, salva a nossa pátria. Salva o nosso Portugal. Quero ser vítima dele. Ousadamente movida por um colóquio com Jesus, Alexandrina escreveu para o cardeal Cerejeira e para António Salazar, denunciando a imoralidade e os escândalos da sua época. Em 1941, um médico de Ribeirão, terra próxima de Balazar, veio visitar a doentinha. Na sua autobiografia, Alexandrina anuncia-o como um médico enviado por Deus.
De facto, Alexandrina sentiu-se intimamente ligada ao Dr. Dias de Azevedo, que viria a tornar-se seu médico pessoal e um grande amigo. Pouco tempo depois de a conhecer, incentivou-a a deslocar-se ao Porto para fazer alguns exames. Os êxtases da paixão continuavam a suceder-se todas as sextas-feiras. Pontualmente, algumas pessoas assistiam sob a autorização do padre Mariano Pinho, seu diretor espiritual. A polémica sobre Alexandrina instalara-se. Como consequência, o padre Mariano Pinho ficou proibido de manter qualquer contacto com ela, causando-lhes um sofrimento indizível. Algum tempo depois, foi-lhe permitida a correspondência por carta apenas. Para assegurar o conforto espiritual da sua dirigida, o padre Pinho contatou o padre Alberto Gomes, da Póvoa de Lanhoso, que se tornará o confessor de Alexandrina até à morte. 1942. Alexandrina deixou de viver os êxtases da paixão visíveis iniciados em 1938 e passa a vivê-los intimamente, sem se movimentar fisicamente. Na mesma época, surgiu outro fenómeno extraordinário. Foi Jesus que lhe deu a conhecer o porquê deste fenómeno. Não te alimentarás jamais na terra. O teu alimento é a minha carne. O teu sangue é o meu divino sangue. A tua vida é a minha vida. De mim a recebes, quando te bafejo e acalento, quando uno ao teu o meu coração. Tirei-te o alimento. Faço-te viver só de mim. Sabes para quê, minha filha? Para mais e mais luz. Para mais provar aos homens o meu poder, a minha existência. Ai daqueles que não querem ver. Bem-aventurados os que veem e creem. Naturalmente esperava-se que Alexandrina não sobrevivesse pela ausência de alimento, mas o tempo ia passando e a sua condição física era estável. O seu único alimento diário era a Eucaristia, levada pelo pároco, o padre Leopoldino Mateus. Entretanto, à Santa Sé já haviam chegado muitos pedidos de consagração, aos quais se uniram a voz de Alexandrina, do padre Mariano Pinho e até da irmã Lúcia, entre muitos sacerdotes, bispos e cardeais. Por isso, o Santo Padre, o Papa Pio XII, decidiu não adiar mais a consagração do género humano ao coração imaculado de Maria, a qual Jesus vinha pedindo desde 1935. Em junho de 1944, por convite insistente de pessoas movidas de compaixão pelo abandono em que Alexandrina tinha sido deixada, chegava a Balazar um padre salesiano. Haviam-lhe pedido para ir levar um pouco de conforto a uma alma e ele não pretendia outra coisa. O religioso compreendeu que naquela alma se passava alguma coisa de excepcional e que à volta dela existia uma série de problemas dignos do mais sério estudo. Deus enviava-lhe um jovem sacerdote salesiano, o padre Humberto Pascoal, que se tornaria o seu segundo diretor espiritual. A partir de 1947, as visitas à sua casa aumentaram sem parar. Os visitantes faziam intermináveis filas à porta de sua casa e, em pequenos grupos, entravam no seu quartinho, permanecendo lá por alguns minutos. A todos, com paciência, exortava à conversão, ao amor aos irmãos, a Jesus e à mãezinha, como gostava de chamar a Nossa Senhora. Jesus chamava-a missionária, pescadora de almas. Pedia-lhe que propagasse um meio de salvação, a devoção das primeiras quintas-feiras. Minha filha, minha esposa querida, faz que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, com sinceridade e humildade, fervor e amor, em 6 primeiras quintas-feiras seguidas e junto do meu sacrário passarem 1 hora de adoração e íntima união comigo, lhes prometo o céu. Recebeu sempre de Jesus a missão de chamar as almas, de as conduzir ao seu sagrado coração. Minha filha, como Santa Margarida Maria, eu quero que tu acendas no mundo este amor do meu sagrado coração, hoje tão apagado nos corações dos homens. Acende-o, acende-o. Eu quero dar-lhes o meu amor. Eu quero ser o amado deles. Eles não o aceitaram e não me amaram.
Por teu intermédio, quero que este amor seja aceso em toda a humanidade, como por teu intermédio foi consagrado o mundo à minha bendita Mãe. Faz, ó minha esposa amada, que se difunda no mundo todo o amor dos nossos corações. A intervenção caritativa de Alexandrina também foi notável. Às milhares de pessoas que a consultavam no seu quartinho, aconselhava e prometia a sua intercessão. Quando me contam as suas misérias, sinto em mim querer abraçá-las, acariciá-las. 13 de outubro de 1955. Alexandrina partiu para o céu. Milhares de pessoas acorreram a Balazar para lhe prestar homenagem. Após a sua morte, um número incontável de pessoas vindas de todo Portugal e de todo o mundo peregrinaram até ao túmulo de Alexandrina. Primeiro numa campa rasa, no cemitério, depois numa capela jazigo construída para guardar os seus restos mortais. Aos bispos diocesanos ou às autoridades eclesiásticas que a eles são equiparadas pelo direito, compete o direito de investigar sobre a vida, as virtudes, o martírio e a fama de santidade, sobre os possíveis milagres e, eventualmente, sobre o culto de um servo de Deus para o qual se pede a canonização. Por este motivo, e à medida que o número de peregrinos aumentava, o Sr. Arcebispo de Braga, Dom Francisco Maria da Silva, ponderava a abertura de um processo que conduzisse à beatificação e canonização de Alexandrina. O Tribunal Eclesiástico de Braga começou por interrogar as testemunhas do processo, 48 testemunhas, entre familiares, amigos e entre outras que a conheceram pessoalmente. Em 1973, o processo é encerrado, contando com a presença do postulador-geral dos salesianos, Padre Carlos Orlando. Nesse mesmo ano, a Congregação para as Causas dos Santos, na Santa Sé, dá início ao seu rigoroso trabalho de analisar todos os escritos e testemunhos. No dia 12 de janeiro de 1996, Alexandrina Maria da Costa é declarada venerável pela Congregação para as Causas dos Santos. Consta no caso presente e para o efeito de que se trata que a serva de Deus, Alexandrina Maria da Costa, virgem secular, membro da Associação dos Cooperadores, SDB, praticou em grau heróico as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, tanto para com Deus como para com o próximo. 25 de abril de 2004, o momento tão esperado, a beatificação. Maria Madalena Azevedo Gomes Fonseca, natural de Ribeirão, casou-se cedo e emigrou para a França. Aí residiu e trabalhou até lhe ser diagnosticada a doença de Parkinson. Eu senti muito feliz, sim. Não por mim, mas por Alexandrina. Vi que ela ia ser conhecida no mundo. Porque o milagre foi muito grande e senti muito feliz, muito contente. Não era alegria minha, mas por ela, portanto, que ela fosse conhecida, porque tínhamos uma grande amiga, uma grande intercedora junto de Deus por nós e pela glória de Deus. Porque vi, portanto, nesse momento, senti a felicidade, senti-me a mulher mais feliz do mundo. E no dia 3 de março, porque fui curada. Então foi daí, depois que eu fiz portanto, o pedido para andando, e depois foi assim que eu fiz, quando vi mesmo assim, que eu me virei para a Alexandrina. Portanto, eu virei-me para Deus, e Deus é que me guiou a Alexandrina, porque verdadeiramente eu não foi pedido, meu Deus, se é que a vossa serva Alexandrina se encontra junto de vós, fazei pela sua intercessão para a vossa santa glória da Santíssima Trindade e para a glorificação de Alexandrina neste mundo que eu servo.